Olha, nós chegamos até você mais uma vez com o programa Andando com Cristo, aqui da Igreja Presbiteriana de Dourados. Uma alegria estar na sua companhia, chegar até o seu lar com a palavra do nosso Deus. E hoje eu quero deixar aqui um convite especial para você que tem filho. Nós vamos ter agora a Escola Bíblica de Férias. E a Escola Bíblica de Férias, a EBF, ela atende a criançada aí entre 6 a 10 anos, e você pode trazer aí seus filhos para fazerem parte conosco deste momento muito especial, tá bom? E liga no telefone aí da igreja e você vai ser atendido pela nossa secretária e vai te dar todas as coordenadas de como matricular o seu filho aí na Escola Bíblica de Férias. Uma semana muito especial que a igreja prepara para as nossas crianças. Também quero deixar aqui aquele convite insistente, constante, para você estar nas programações da igreja. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical, um momento muito especial para a família. Você e a sua família vão acompanhar, vão ter o privilégio de ir para uma classe de escola dominical com aulas sistematizadas da Palavra de Deus, pedagogicamente preparada para a edificação do povo de Deus, para o ensino da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, alimentar a nossa fé. Vivemos num mundo de tantas coisas terríveis que há uma necessidade de alimentarmos dia a dia a nossa fé na palavra do nosso Deus. Então, fica aí o convite para você e para a sua família, tá bom? Todos os domingos, às 9 horas da manhã, a escola dominical, e às 19 horas é o nosso culto de gratidão a Deus, um momento muito especial. A igreja não pode viver de eventos, ela tem as suas programações, as suas atividades, mas o básico da vida cristã, que envolve a leitura da palavra de Deus, a oração, a participação nos sacramentos, nos cultos da igreja, o trabalho de você levar o evangelho, a palavra de Deus a outra pessoa, são princípios fundamentais da vida cristã, da fé cristã e do crescimento espiritual, tá bom? Então fica aí o nosso convite para você e para a sua família. Aguardamos vocês aqui no próximo domingo. Hoje nós vamos falar sobre a importância da palavra de Deus e por que o nosso coração deve focar naquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos instrui, tá bom? Então não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já para estudarmos a palavra do nosso Deus. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados. Uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Olha, hoje eu quero tratar com você aqui de um tema que diz o seguinte: a palavra de Deus, fonte de vida.
A palavra de Deus é fonte de vida. Não adianta você querer alimentar a sua alma apenas no seu WhatsApp. Não adianta você querer alimentar a sua alma apenas em boas obras. Não adianta você querer alimentar a sua alma em palestras motivacionais. Você não vai encontrar motivação para a alma o tempo todo para viver num mundo como nós vivemos e para enfrentar os desafios da vida como nós enfrentamos. Eu quero hoje apresentar um texto das Escrituras para você, em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 1, que o apóstolo Paulo está falando da importância da palavra de Deus como fonte de vida. Olha só: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, e Paulo estava falando dos judeus e da salvação dos judeus, é para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos e rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Eu quero ler também o versículo 15 e 16, que diz assim, aliás, 16 e 17, que diz assim: mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Paulo está tratando nesse contexto de Romanos capítulos 9, 10 e 11 da salvação dos judeus. É precioso o entendimento que Paulo teve da parte do Senhor, e é claro que é a revelação das Escrituras a respeito da salvação dos judeus e a preocupação que Paulo tinha com a salvação dos judeus, dos seus irmãos, porque deles é a lei, os patriarcas, os profetas, as Escrituras, a promessa, tantas coisas maravilhosas que Deus deu ao povo judeu. E de repente Paulo vê o judeu, aquele povo para quem Cristo veio, o Messias, rejeitando o Messias. E a rejeição dos judeus trouxe benefício a nós gentios, que se abriu a porta do Evangelho aos gentios, e Paulo diz que era para colocar os judeus em ciúmes diante de Deus. E eles ainda esperam o Messias até hoje, que já veio, Jesus, o Filho de Deus.
E quando toca nesse assunto, Paulo toca com seu coração cheio de temor, cheio de compaixão para com seu povo, e ele chega a dizer: a minha oração e a minha vontade, a minha súplica a Deus a favor deles, do meu povo, é para que sejam salvos. Porque, diz o apóstolo, eu dou esse testemunho, que eles têm zelo por Deus, porém não com discernimento. Era um zelo sem o discernimento da palavra. Muitas pessoas hoje vivem esse drama, têm algum zelo por Deus, mas sem o discernimento da palavra de Deus. Paulo está falando a respeito do judeu nessas características. Eles têm zelo por Deus, mas não têm o discernimento da palavra de Deus. Muitos religiosos, mundo afora, vivem esse drama. Tem zelo por Deus, tem um certo temor de Deus no coração, mas falta o discernimento da palavra. Se você quer pedir a Deus algo precioso para a sua alma, pede que Ele te dê o discernimento da Bíblia, da palavra revelada de Deus a nós, porque a Bíblia é fonte de vida. Ela é a palavra que traz vida. Ela é a palavra que se fez carne para habitar entre nós, cheio de graça e de verdade, e a Bíblia nos apresenta a pessoa maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que salva a sua alma. Quem salva é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas é na palavra que esta mensagem está guardada e que ela é revelada ao coração do homem pelo Espírito Santo. Então pede o discernimento da palavra, que o Espírito Santo vai discernir a palavra de Deus no coração. Paulo está falando isso aqui: olha, o meu povo judeu, eles têm zelo por Deus, mas é um zelo cego, é um zelo sem discernimento. Tudo que você defende cegamente, sem discernimento, no fim não vai dar certo. O discernimento, o raciocínio, uma razão que tem Deus no centro de todas as coisas, é uma razão plena, que não vai ser encontrada nos livros de filosofia, você não vai encontrá-la fora da palavra de Deus. Pega o livro de Provérbios, que fala da sabedoria. A sabedoria clama no alto das montanhas, nas praças, e diz: quem tem discernimento vem. Então o discernimento é também uma faceta da sabedoria. Em Provérbios, a sabedoria que percorre o livro, que orienta, que instrui, que ensina, nada mais é do que a personificação da pessoa de Jesus Cristo, em quem todos os mistérios da sabedoria estão ocultos, em quem a sabedoria encontra plenitude. A pessoa maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, a chave para entender e discernir todas as coisas. Portanto, se você não tem Cristo no coração, você não vai ter o discernimento adequado, completo, pleno das coisas. Você vai defender ideologias erradas a unhas e dentes. Você vai defender teorias inoportunas que atentam contra a sua própria alma com unhas e dentes. Se Jesus não for o centro da sua vida, da sua razão, do seu discernimento, da sua fé, da sua conduta, da sua moral, da sua religião, está tudo fora do centro. Então, ter zelo por Deus sem discernimento, como no caso do judeu que rejeitou a Cristo, e rejeitar a pessoa de Cristo, é um zelo sem religioso, mas sem nenhum discernimento, que bem nenhum trará a sua alma. Então Paulo está dizendo, eu digo que eles têm zelo por Deus, mas não têm discernimento, é um zelo cego, é um zelo da tradição, é porque meu pai era assim, minha mãe era assim, eu também sou assim. É um zelo cego, improcedente, que nunca vai gerar vida
no seu coração. Então Paulo fala assim: eu dou testemunho disso, que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento, não com discernimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, rejeitaram uma justiça que vem de Deus. A justiça que vem de Deus é a justiça de Cristo na cruz do Calvário. É que o Filho de Deus foi mandado a este mundo para sofrer a culpa do nosso pecado no nosso lugar, para suportar a ira de Deus, para que a justiça de Deus fosse satisfeita no seu próprio Filho e no sacrifício dele na cruz, no seu lugar e no meu lugar. Então a justiça de Deus não é aquela que ele vai cobrar de você. A justiça de Deus é aquela que ele vai te oferecer em Cristo. Quando você crê em Cristo como seu Salvador, a justiça de Cristo é colocada sobre você. Os méritos, a justiça de Deus satisfeita em Cristo é colocada sobre você, e a sua culpa é colocada sobre Cristo. Isto é o Evangelho, a justiça de Deus que se revela no Evangelho. Por isso que Paulo dizia: eu não me envergonho do Evangelho. Ele é o poder de Deus, é onde a justiça de Deus se satisfez pelo pecado, pelo meu pecado, pelo seu pecado. Por isso que você precisa de ir a Cristo para você ser salvo. Não adianta você procurar subterfúgio, você tem que arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Do contrário, você continua um fugitivo de Deus, um fugitivo de você mesmo, um fugitivo da realidade, com o coração vazio, com a alma vazia, sem discernimento, sem uma paz no coração, sem esperança para viver. É isso que Paulo está dizendo. Eles desconheceram a justiça de Deus e procuraram fazer a justiça com as próprias mãos. Querido, as boas obras não te salvam. A única boa obra que Deus aceitou para a nossa salvação é a boa obra de Cristo na cruz. As boas obras não são méritos do homem para a salvação. Você precisa da justiça de Deus, a justiça que Ele realizou em Cristo a seu favor. Então, eles tinham zelo por Deus, mas não com discernimento, porque eles queriam ser salvos pelas boas obras. Quantas pessoas tentando ser salvos pelas suas próprias mãos, pelas suas boas obras, e nunca se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo como seu Salvador, para que a justiça de Cristo cubra a sua alma, a sua vida, e retire a culpa do pecado dos seus ombros. Pense nisso. Nós vamos para o intervalo e voltamos para continuar aqui a nossa exposição de Romanos 10. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos.
Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Nós estamos falando da palavra de Deus como fonte de vida. A partir do versículo de número 6 do capítulo 10 de Romanos, para quem ligou a televisão agora, nós estamos expondo Romanos capítulo de número 10. Paulo vai dizer o seguinte: não pergunte em teu coração, quem subirá aos céus, isto é, para trazer a Cristo dentre os mortos. Muitas pessoas não conseguem entender o valor da palavra de Deus e acham que a religião é uma coisa de mistérios. Deus nunca projetou para Israel uma religião de mistérios. O único mistério do cristianismo é que o Filho de Deus veio a esse mundo e morreu na cruz para nos salvar. E todo aquele que nele crê, arrepende dos seus pecados e o confessa como seu Salvador, tem a salvação e a vida eterna. Este é o grande mistério que nos foi revelado em Cristo. Mas Deus nunca projetou para Israel uma religião de mistério, como os pagãos gostam de mistério. Apareceu aqui um santo, não sei das quantas, apareceu aqui um vulto de não sei quem, foi visto aqui a caveira, não sei o que, alguém foi no inferno e voltou, alguém foi lá no mundo dos mortos e voltou para o mundo dos vivos. O paganismo que gosta desses mistérios, conhecer os mistérios, mundo por vir, as coisas escondidas, conhecimentos ocultos, como o gnosticismo, o paganismo que gosta desses mistérios. O cristianismo é uma religião revelada, e o único mistério é que Cristo morreu na cruz para te salvar. Então, Paulo está dizendo aqui: não pergunte no seu coração, quem vai subir aos céus para trazer a Cristo dentre os mortos, ou então quem descerá ao abismo para levantar Cristo de entre os mortos. Não, ninguém vai subir ao céu, nem descer ao abismo para trazer Cristo, para apresentar para você. Quem vai apresentar Cristo para você é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, fonte de vida. Diz aqui o texto: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. A palavra está perto de ti, esta palavra, a Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, passa aqui na igreja, nós vamos te dar uma Bíblia. Não vamos te vender, não, nós vamos te dar uma Bíblia. É a palavra da fé que nós pregamos. Você pode levar para casa, ler, meditar nela, trazê-la no domingo para ouvir a pregação, conferir nela se o pregador está pregando o que está na palavra. Você vai poder ter um convívio com a palavra, não precisa de mistério, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é a palavra da fé que nós pregamos. Você precisa de crer nessa palavra, é a palavra de Deus. Você não vai encontrar salvação para a sua alma fora da palavra de Deus. Então, não precisa ninguém subir aos céus para trazer a Cristo, ele já foi enviado à terra pelo próprio Pai. Não precisa ninguém descer ao abismo para trazer Cristo de entre os mortos, ele já ressuscitou dos mortos no terceiro dia e está vivo à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, cumprindo o seu papel sacerdotal de interceder por nós e de colocar-nos diante de Deus constantemente, diante do trono da graça de Deus. Nós não precisamos deste mistério de subir nem descer, a palavra está perto de ti. Dê mais valor à Bíblia, a palavra de Deus, ela é fonte de vida, ela vai te apresentar Jesus Cristo, Filho de Deus, que vai salvar a sua alma. Então, ele diz assim, não precisa desses mistérios, a palavra escrita, revelada, Deus quis nos dar uma palavra escrita,
para lermos e compreendermos o plano da salvação e compreendermos a sua graça, o seu amor por nós. Então a palavra que pregamos, por isso que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, ou seja, a palavra nos apresenta Jesus, e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Não tem mistério, a palavra está aqui. Não tem mistério, a palavra está te dizendo como você pode ser salvo. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e se no teu coração você crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, cheio de graça e de verdade, Ele não está mais lacrado numa cruz, Ele está vivo, ressurreto, pelos séculos dos séculos. Se com a tua boca você confessar que Jesus é o Senhor da sua vida, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque diz o texto, com o coração se crê para a justiça, e com a boca você confessa a respeito da salvação. Porque todo aquele que crer no Filho de Deus, em Jesus Cristo, e firmar o seu coração nele, não será confundido. Meu querido telespectador, presta atenção nisso. Tantas coisas para confundir o coração do homem sobre a face da terra, tantas teorias, tantas doutrinas, tantas ideologias, tantas éticas, tanta coisa para confundir o seu coração a respeito do próprio Jesus. Uns diziam que era João Batista, outros Elias ou algum dos profetas. Um diz que ele alcançou o karma, outro acha que ele não morreu para salvar, só para dar exemplo. Tantos ensinamentos errados em torno da pessoa do Filho de Deus e da obra salvadora dele na cruz, que confunde mesmo as pessoas. Mas o texto aqui diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Se você confessa Jesus como seu Salvador e que no seu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo, você não será confundido. E para isso Paulo diz: não há distinção nem entre judeus, nem entre gregos. Todos estão agora cerrados debaixo da mesma graça, da mesma mensagem, do mesmo evangelho. Paulo diz aqui: porque o Senhor é rico para com todos. O mesmo Senhor é Senhor de gregos e gentios, judeus e gentios. Ele é rico para com todos que o invocam, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse tempo que nós vivemos é um tempo de salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você hoje confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador, você será salvo. Aproveite esta oportunidade, confesse a Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, o apóstolo Paulo evoca aqui o testemunho do profeta Isaías, que diz o seguinte: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E como vão ouvir a palavra de Deus, ou vão compreender aqueles que não puderam ouvir, ou como ouvirão se não há quem prega, e como pregarão se não forem enviados? Parece que a palavra de Deus está presa ao homem. Não. Quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas, que faz ouvir a paz, que diz a Sião: o teu Deus reina. Quão formosos são esses pés. Mas é verdade, nem todos obedeceram à pregação do Evangelho. O próprio Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Pregamos a palavra de Deus, muitos vão ouvir e vão crer e vão ter as suas vidas salvas. E muitos vão ouvir e não vão crer e estarão condenados pela palavra de Deus que ouviram. Porque o Evangelho, ninguém fica neutro diante dele. Ou você crê no Filho de Deus e é salvo, ou você não crê e para a sua própria condenação. Então, aquele que
confessar o nome do Senhor será salvo. Mas Isaías diz, nem todos creram. Na época do profeta Isaías, nem todos creram. Na época de Jesus, apesar do pregador ser muito bom, a mensagem ser muito clara, mas nem todos creram. O próprio Jesus relata isso. A murmuração dos fariseus e escribas, sempre quando Jesus terminava, uns criam, outros zombavam dele. Nem todos creram na pregação do Evangelho. Hoje, nos nossos dias, nem todos creem na pregação do Evangelho, e isso não nos desanima de pregar, porque nós sabemos que muitos crerão no Filho de Deus e terão as suas vidas transformadas, redimidas. Deus dá ao pecador uma nova vida. Deus cobre o pecador com a justiça de Cristo na cruz. Deus coloca sobre o pecador a conquista de Cristo na cruz, dá uma nova vida, redime o seu coração, dá uma nova visão para a vida, traz o discernimento. Tem zelo por Deus, mas não com discernimento. Agora vai servir a Deus com discernimento, porque está coberto da justiça de Cristo na cruz do Calvário. Então, diz aqui Paulo, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Eu espero que a palavra de Cristo, aplicada pelo Espírito Santo no seu coração, traga a fé salvadora à sua alma. Nem todos creram, mas muitos creram no Filho de Deus e já tiveram as suas vidas transformadas por Ele. Nós vamos para o intervalo, para as conclusões aqui do nosso programa neste dia, falando sobre a palavra de Deus, fonte de vida. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Olha, nós vamos concluir aqui o programa Andando com Cristo. Hoje falamos sobre a palavra de Deus, fonte de vida. Leia a Bíblia. A palavra de Deus é fonte de vida. E é nesse sentido que eu vou orar por você hoje. Vamos falar com Deus. Oração é conversar com Deus, oração é tocar o céu, oração... Amado Deus, nosso Pai querido, obrigado porque um dia o Senhor se compadeceu de nós e enviou Jesus, o teu Filho, para nos salvar. E todo aquele que nele crê encontra salvação e vida eterna. Obrigado porque o Senhor nos viu perdidos e enviou o seu Filho para nos salvar e para nos dar uma jornada segura para o céu. Não é nos nossos méritos que nós temos a segurança da salvação, mas nos méritos de Cristo, o teu Filho, que morreu naquela cruz para nos salvar. Obrigado porque a tua palavra é fonte de vida, porque ela nos apresenta Jesus e Jesus nos salva. Obrigado pelo teu amor por nós. Abençoa aqueles que nos ouvem agora, nos assistem. Ó Pai, visita esta família, este lar, esta casa, com a tua graça, o teu poder e a tua salvação em Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado da sua companhia aqui na TV Gran Dourados, no programa Andando com Cristo, este programa da Igreja Presbiteriana de Dourados. Voltamos no próximo programa.
comunicando a palavra de Deus a você. Deus te abençoe. Continue aí na programação da TV Grande Dourados, a TV da família Douradense. Pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre. Quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, potestade abala. Quando eu oro, o inimigo